alguns momentos de nossas vidas, nós passamos por várias situações. Nós passamos por luta, desconforto, angústia, sofrimento, dor, medo e até falta de paz. E quando nós oramos para que Deus nos livre dessas situações, Ele parece aumentar 2 vezes mais. Ele parece não nos ouvir, parece não responder, como se Ele estivesse lá, bem distante de nós, nos ignorando, não querendo nos livrar. Mas, por que Deus permite essas coisas? Quando olhamos para a vida dos outros, parece que lá está tudo a andar, está tudo bem. Quando comparamos a vida dos outros com a nossa, parece que a nossa vida está em paz e que Deus não age, como se Ele não nos amasse e nos desejasse o mal. Olá, eu chamo-me Alan Tembe e nesse vídeo nós vamos ver como Deus usa o mal ao nosso favor. Mas antes disso, eu peço-lhe uma coisa só, que subscreva-se ao meu canal. É só clicar aí bem embaixo do vídeo no botão de ser escrito subscrever-se. Ao clicar aí, irá aparecer um sininho do lado. É muito importante que você clique nesse sininho e o ative na opção todas, para que assim você possa ser notificado se eu colocar um novo vídeo no canal e fique de dentro de todos os conteúdos do canal. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com 3, 5, 10 ou mais pessoas. Aí você estará contribuindo para que o canal cresça e para que o evangelho chegue a mais pessoas. E agora, vamos ao vídeo. Pessoal, já estamos aqui no vídeo, para a honra e glória do Senhor. Para a pregação de hoje, vamos nos basear no texto bíblico que se encontra lá no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Vou proceder aqui com a leitura e vou projetar na tela para que também possa acompanhar. Abacuque, capítulo 1. A iniquidade de Judá. Este será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. 1. O peso que viu o profeta Abacuque. 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio. 4. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. 7. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. 9. Eles todos virão, com violência. Os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. 10. Escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles ferirão de todas as fortalezas, porquanto, amontoando terra, as tomaram. 11. Então passará como um vento e pisará e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ler aqui o texto que se encontra em Abacuque. O tema dessa pregação é como Deus usa o mal para trabalhar em nosso favor, para agir em nosso favor. Acabamos de ler aqui estes versículos que se encontram no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Que nos falam de uma história que realmente aconteceu e que tem acontecido em muitos de nós nesses últimos dias. Ultimamente isso tem acontecido, exatamente isto. Essa história nos fala de um profeta, Abacuque, e nos fala também de uma cidade de Judá. A iniquidade de Judá vem lá no cabeçalho. Judá era uma terra, Judá era uma das tribos de Israel, era uma terra. Lá havia um profeta chamado Abacuque. Então, ele intercedia pelas pessoas de lá de Judá. Nós sabemos que numa cidade há sempre aqueles que têm coração em Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, e há aqueles que não querem saber de nada, influenciados pelo diabo, aqueles que só querem se divertir e não pensam no amanhã, né? Não pensam na morte. Então, de tanto aquela cidade encher de pecado, né? Porque havia muita iniquidade lá, de tanto encher de pecado, aqueles que praticavam, que seguiam a Deus, praticavam as obras de Deus, rogaram a Abacuque
para que falasse com Deus, para que intercedesse por eles, para que falasse com Deus, para que pedisse que lhes livrasse daquela situação. E nós vemos o que Deus fez. Deus mandou os caldeus para que viessem destruir aquela terra, né? Aquelas pessoas lá que pediram para que Abacuque intercedesse, nada fizeram. Mas Deus respondeu mandando os caldeus. Os caldeus eram um povo rebelde. Segundo o que lemos ali no versículo 8, eles, segundo o que a Bíblia descreveu, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, né? Eles andam por toda a terra, tomando terras que não eram suas, tomando terras que não lhes pertencem. Eles andavam por toda a terra, acumulando exércitos, destruindo. Eles andavam propagando destruição e eles diziam que aquilo era graças a ele, que aquele poder era vindo deles, sendo que aquele poder vinha de Deus. Mas olhem só como Deus respondeu. E Abacuque perguntou: até quando, Senhor, eu gritarei violência e tu não salvarás? Até quando eu clamarei e tu não responderás? Porque parecia que o quê? Deus estava longe. Parecia que Deus estava calado. E cada vez que eles oravam que Abacuque intercedia, o mal só aumentava, duplicava, aumentava não sei quantas vezes. E é isso, irmãos, que acontece em nossas vidas nos dias de hoje. É isso que costuma acontecer. O quê? Nós estamos passando por uma situação. Nós oramos a Deus para que nos livre daquela situação. E parece que o quê? Que Deus não nos ouve. Aquilo fica mais pesado. Mas o quê? Deus sabe o que está fazendo, né? Aquilo ficou mais pesado para os judeus, né? Abacuque pensou, mas logo os caldeus, eles são um povo muito rebelde. Eles virão destruir a todos aqui. Porque os caldeus eram muito rebeldes. Eram uma potência muito rebelde, muito forte naquela época e muito rebelde. Então, era uma potência maligna. Não era algo proveniente assim de Deus. Não era da vontade de Deus que eles tomassem terras. E Abacuque perguntou a Deus: por que, Deus? Por que que quando nós pedimos, né, de uma outra forma, por que quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor não salva, o Senhor parece estar longe, né? E o Senhor disse, a resposta do Senhor nós encontramos no versículo 5. O Senhor disse assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não querereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Horrível, terrível é dela mesma, e dela mesma sairá o seu juízo e grandeza. Irmãos, nós nos perguntamos às vezes, por que é que Deus faz isso? Por que em vez de Ele nos livrar, Ele traz mais mal? Mas é para o quê? Ele faz isso ao nosso favor. Ele faz isso, ele sabe por que está a fazer isso. Ele usa o mal para fazer o bem, né? Não em todas as situações, mas nessa situação, esse tipo de situação, ele usa o mal para fazer o bem. Parece que tudo está indo lá, mas Deus sabe. Você lembra da história de José? Parecia que o que para ele? Parecia que Deus havia lhe abandonado. Os irmãos o lançaram na cova, o tiraram, o venderam como escravo. Ele ficou preso lá na prisão no Egito por muito tempo. E depois o quê? Ficou rei, tornou-se rei do Egito. Tudo estava no plano de Deus. Tudo estava no tempo de Deus. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar aqui com esta pregação, que não olhemos para as situações, mesmo que nós oremos e parecer que Deus não está a responder, mesmo que nós oremos e pareça que Deus só aumenta o mal, parece que Deus não quer nem nos ouvir, está nos ignorando. Vamos deixar disso, não nos preocupemos com isso, continuemos orando, pois Deus já está agindo desde o primeiro momento que nós nos dobramos para orar. Isso fica bem claro lá quando Daniel jejuou por 21 dias, esperando uma resposta. Quando o anjo chegou, disse: Daniel, amado, desde que você começou a orar, eu já ouvi. Então, irmão, desde que nós dobramos os joelhos, apresentamos uma causa a Deus, Deus ouve. Não é que Ele não ouve e fica longe, mas o que? Ele usa o mal ao nosso favor. Então, se você passa por uma situação, seja uma angústia, seja uma tristeza, seja uma dor, e parece que tudo está piorando, mesmo orando, irmão, fique feliz, alegre-se, pois Deus está agindo, né? O agir de Deus nós não conhecemos. Parece que Deus age de uma forma estranha, de uma forma
de uma forma estranha, muito estranha, que nós não percebemos. Nós não devemos procurar entender o que Deus faz, por que Ele faz. Nós só devemos obedecer, porque se Ele faz, é porque é melhor. Ele faz o melhor, é a vontade dele que permanece, que prevalece acima. E nós devemos deixar a vontade dele prevalecer sempre em nossas vidas. Virão tribulações, virão aflições, e aumentará mesmo. Aumentará. Mesmo com oração, aumentará. E quando nós vemos isso, nós já vimos este exemplo. Deus trouxe os caldeus. E no final de tudo, quem vence? Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Nada fugiu das mãos de Deus. Mesmo com os caldeus vieram depois, um tempo depois. Não é mais no capítulo 1. Mas os caldeus vieram e destruíram. Passaram por lá. Para o bem do povo de Deus. Tudo estava no controle de Deus desde o início. Então, essa situação que você está passando, essa tribulação que você está passando, essa aflição que você está passando, fica sabendo que desde o momento que você entrega ela a Deus, desde o momento que você entrega ela tudo nas mãos de Deus, tudo está no controle dele. Nada fugiu do seu controle, nada foge das suas mãos. Por mais que piore, acredite, continue acreditando nele. Continue perseverando, insistindo, persistindo, acreditando que ele cura, que ele salva. Pois a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, irmão. A Bíblia diz isso. Então, esta foi a palavra de Deus. E esta é a lição. Quando as situações pioram, mesmo com oração, continuemos perseverando, acreditando em Deus. Pois Ele é Deus, Ele sempre foi Deus, Ele já era Deus e Ele sempre será Deus. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado. Te espero no próximo vídeo.